Sim, senhoras e senhores, semana de Champions League na área e estamos aqui para fazer a prévia simplesmente das duas semifinais, da decisão de quem vai fazer a final da Champions League em Istambul nessa temporada. De um lado, na terça-feira nós temos City e Paris Saint-Germain se enfrentando no Etihad Stadium, casa do City, o City que tem a vantagem, ganhou o primeiro jogo por 2-1 fora de casa, o que complica muito a vida do Paris Saint-Germain do Neymar. O Paris Saint-Germain que tem como característica nessa temporada e nos grandes jogos principalmente esperar um pouco mais, ser muito preciso em contra-ataques, dar digamos que um bote muito certeiro, né? Esperar o erro do adversário, fazer uma espécie de uma pressão ali na altura do meio campo e principalmente roubar essa bola ali atrás e sair na transição rápida, que tem sido a grande arma do PSG na temporada. E numa situação como essa de ter que fazer o gol, de ter que propor o jogo, a gente vai ver como que Neymar e companhia vão se adaptar a essa situação, porque é diferente do que eles vinham executando ao longo da temporada. O Paris Saint-Germain vai ter que obrigatoriamente fazer no mínimo 2 gols. A regra do gol fora de casa obviamente impacta muito nisso. O PSG precisa de um 2-0 ou em diante, fazendo 2 gols de diferença no placar, e além disso, mais do que 2 gols, obviamente, o time do PSG tendo que fazer. É uma situação muito complicada, ainda mais quando você coloca o Paris Saint-Germain para enfrentar um City que até o momento tomou 4 gols na Champions League. É um time muito sólido, muito bem defensivamente, que teve vários problemas na última temporada, por exemplo, com essa questão defensiva, mas a chegada do Rúben Dias impactou muito bem naquele time e a defesa do City se tornou extremamente segura, uma das melhores defesas dessa edição de Champions, muita regularidade, jogadores em excelente fase. Você tem o Rúben Dias, o próprio Stones voltando a seu melhor futebol e, claro, as laterais ali compostas pelo Walker e às vezes o João Cancelo na esquerda. Um City que tem um esquema de jogo muito interessante, que começa ali no 4-3-3 com falso 9, mas ele se movimenta muito durante a partida, chegando até alguns momentos a um lateral esquerdo ocupar mais a faixa de meio de campo e um City atacar com uma espécie de um 3-4-3 ou geralmente até mesmo um 4-2-4, se você analisar. Ficam muito o Gundogan e o Rodri nessa primeira linha, na verdade não na primeira linha, né? Nessa linha de meio de campo, e um Bernardo Silva que fez a função de meia na última partida. Se aproxima muito do De Bruyne, até porque o De Bruyne fica ali como um falso 9 ou algum outro jogador, por vezes o próprio Bernardo Silva ocupando essa função. Você já teve o Gabriel Jesus ocupando essa função durante a temporada, o próprio Mahrez, o Sterling. Então o City que varia muito, mas é interessante, além dessa variação de jogadores, de um elenco muito forte do City, a gente sabe disso, né? Um elenco que investiu muito. O City, das 10 principais contratações da história, salvo engano, as 10 estão no elenco. Então é um City milionário que a gente já sabe que vinha com esse projeto há algum tempo e que está colhendo os frutos agora, pensando em colher o maior fruto ainda nessa temporada, que seria, claro, o grande objetivo de ser campeão da Champions. E aí você tem essa linha de 4 na frente, com 4-2-4, que é muito interessante, até pela movimentação em si. E por mais que pareça que fica o meio de campo vazio, é muito difícil disso acontecer, porque os laterais estão sempre ali ocupando esse espaço. E é muito interessante a pressão que esse time faz, empurrando cada vez mais o adversário para a sua linha de defesa. Resta saber se o City vai ser um pouquinho mais conservador durante o jogo, vai tentar segurar mais ali na altura do meio de campo o jogo, ou vai pressionar o PSG na sua linha de defesa, o que pode ser muito arriscado, porque é disso que o PSG tem gostado na temporada, né? É assim que o PSG jogou contra o Bayern de Munique, por exemplo, e venceu. Então é um City que depende muito da decisão do Guardiola. Vai empurrar o time, como é de costume, o time adversário, contra a sua linha de defesa e correr o risco de o Paris Saint-Germain roubar uma bola e sair no contra-ataque em velocidade, que é como o PSG tem gostado de jogar. Por mais que na primeira partida, os espaços no segundo tempo mesmo, o City conseguiu neutralizar muito bem, tanto o Neymar quanto o Mbappé. É arriscado. A gente ainda não sabe se o Mbappé vem para essa segunda partida. O Mbappé sentiu uma lesão justamente na partida contra o City, não jogou no final de semana, mas o Pochettino deu entrevistas e há esperança de que ele jogue. Se é difícil com o Mbappé, imagine sem, porque é uma chave que tem funcionado muito durante a temporada, uma conexão com o Neymar absurda,
eles se entendem muito bem e nessa transição rápida é o cara que mais se aproxima do Neymar em pensamento, tem até mais velocidade, é o cara que toma as melhores decisões nesse lance, nesse momento de contra-ataque, né? De achar os passes, de achar os espaços. Então, eles têm se entendido muito bem e o Mbappé que faz uma temporada absurda, né? Uma artilharia muito nata dessa temporada do Mbappé, o maior artilheiro do time, fazendo muitos gols e participando de muitos gols, tanto na Ligue 1 quanto na Champions, vem sendo decisivo na fase de mata-mata da competição europeia, tem os 3 gols contra o Barcelona na ida, você tem também a participação dele contra o Bayern de Munique, fazendo 2 gols, então é um Mbappé muito produtivo nesse mata-mata e claro, vai fazer muita falta para o PSG. Resta saber, no geral, 2 pontos, se o City vai continuar propondo o jogo e empurrando o PSG contra a defesa dele, o que pode gerar espaços para o contra-ataque do Paris, ou se o City vai ser um pouco mais conservador, tentar neutralizar o jogo, principalmente armando ali naquela linha de meio de campo e dificultando a vida do PSG, que é um time que gosta de sair em velocidade, e jogar ali com essa naturalidade do City, que sabe ocupar os espaços e ter muita posse, né? Tem sido uma característica do City nessa temporada, vai dificultar a vida do Paris. Vamos ver o que é que acontece, né? Ou, claro, tem a opção também de o Paris tentar ter mais a posse, até porque precisa do resultado. Tudo vai ser definido amanhã. De um lado teremos a decisão dessa semifinal e do outro, na quarta-feira, temos Chelsea e Real Madrid em Londres. Jogo interessante, que tem tônicas interessantes. O Chelsea tem a vantagem do primeiro jogo, a vantagem do 0-0, por exemplo, 1-1 prorrogação, já que a primeira partida foi 1-1. A gente tem alguns pontos interessantes, que é a modificação dos dois times pelos técnicos, né? São técnicos que têm mudado muito de formato na temporada. Você tem um Tuchel que é um pouco mais pragmático, ali geralmente usando a formação de 3 zagueiros, ou um 3-4-3, ou um 3-4-2-1, como foi na primeira partida contra o Real. E aí você tem um ponto importante, que é o Pulisic, que funcionou como poucos nessa primeira partida, abrindo espaços ali e aproveitando atrás do Casemiro, um Real que jogou com o Casemiro à frente da zaga, e o Pulisic conseguiu se sair muito bem do Casemiro, o que é muito difícil de acontecer, né? Então você tem esse ponto do Pulisic, de como o Tuchel vai armar o time, e do outro lado, ainda mais indecisão, já que o Zidane vem de um 4-2-3-1 no final de semana, o Zidane já utilizou o 4-3-3, já utilizou um 3-5-2, é um time que tem variado muito, o Zidane se adaptando aos problemas e aos jogos. Se reclamávamos do Zidane por ser um time muito pragmático, de ser muito previsível, sempre no 4-3-3, aquela coisa clássica, que por muito tempo deu certo, mas hoje o Real tem muita dificuldade de jogar assim, até pelo dinamismo do meio de campo, o Modric e o Kroos estando mais velhos, o Kroos nunca foi o exemplo de velocidade, é muito mais do controle do jogo, então o Real tendo que povoar mais aquela área, os Dani se adaptando a isso e aos problemas de lesão, que já são 54 lesões para o Real Madrid na temporada. Isso é um número absurdo, então a gente sabe que há problemas e que o Real está se adaptando a eles. Temos a volta de Sérgio Ramos e Mendy, a gente não sabe se eles começam a partida, o que pode fazer muita diferença, já que, por exemplo, o Mendy faz muita falta no momento de ir e voltar, né? O Marcelo, a gente sabe da dificuldade que ele tem devido à idade, devido à própria característica dele de mais aparecer no ataque. O Mendy é um cara que aparece muito, se apresenta, mas tem físico para voltar. Eis a questão de como ele volta da lesão, né? Se ele vai conseguir isso sem arriscar a própria integridade física, e claro, se ele vai começar jogando, né? Assim como o Sérgio, é dúvida, voltando de lesões que impactaram, obviamente, tiraram o ritmo deles, e você tem, por exemplo, o Militão fazendo uma belíssima campanha na zaga nos últimos jogos, mas eu acredito que o Sérgio vai ser titular. O Mendy, eu tenho um pouco mais de dúvida, por uma questão física mesmo. O Sérgio, pela questão de liderança, acredito que o Zidane vá arriscar, até porque o Varane se machucou novamente e é dúvida. Então você tem um Militão com a opção de um Nacho, mas o Sérgio Ramos faria muita diferença nesse quesito de liderança. É um cara muito acostumado com esses jogos, talvez uma formação com 3 zagueiros, obviamente o Sérgio Ramos irá jogar. Resta saber como o Zidane vem, né? Porque é um confronto muito indeciso nessa questão tática, times que variam muito, e claro, ainda não dá pra dizer qual vai ser a tônica, mas o Real precisa sair pro jogo. O Real com 0-0, ele tá eliminado, então
No mínimo ele precisa fazer um gol para levar para uma prorrogação, ou fazer, entre aspas, né, fazer um gol e não sofrer mais do que um. É um Real que precisa se defender e atacar muito, de maneira muito equilibrada. Precisa sair para o jogo mais, principalmente no início, precisando do gol. Um Chelsea que não deve ficar sentado lá atrás, deve querer ampliar essa vantagem, já que é uma vantagem curta. Por exemplo, se o Real faz 1-0, o Chelsea está fora, então é uma vantagem mínima. Ou seja, o Chelsea pode querer aumentar isso e o Tuchel talvez arme o time muito para aproveitar essa bola de contra-ataque, aproveitar a velocidade do Pulisic, o bom momento do Pulisic. Você tem o próprio Ziyech pela esquerda quando entra, ou o Mount se começar. É um time que sabe jogar em velocidade e, claro, tem um destaque que pode fazer a grande diferença nesse jogo, que é o Kanté. O Real é um time que tem tido muita dificuldade quando seu meio de campo não consegue ser decisivo, Kroos, Casemiro e Modric. E o Kanté foi muito importante para neutralizar isso na primeira partida, onde o Real teve muita dificuldade. O Kanté, com aquela dinâmica toda, com aquela velocidade absurda dele e ocupar os espaços como pouco, sempre está aparecendo, sempre está marcando alguém, sempre está dando trabalho. O Kroos teve muito trabalho na primeira partida, justamente pela marcação muito próxima do Kanté a ele. Então é um cara que pode fazer muita diferença, vai para o jogo, é uma arma do Tuchel para neutralizar o meio campo e dar dificuldade ao time do Real Madrid. Vamos, no geral, entender basicamente qual vai ser a abordagem dos times logo de início, porque é muito difícil prever isso, já que são dois times que mudam muito, como eu já disse. E claro, o Real, precisando do resultado, tem que sair para fazer no mínimo um gol, e o Chelsea tem a possibilidade dessa vantagem mínima, mas eu acredito que não vai ficar lá esperando muito o jogo lá atrás. Dá uma administrada, mas sempre muito focado na transição em velocidade, no contra-ataque, para pegar o Real Madrid desprevenido e tentar matar o jogo. No geral é isso, esperemos na terça City PSG, na quarta Chelsea Real Madrid, para decidir a final da Champions League, as vagas que serão disputadas na final em Istambul. Esperemos, aguardemos e, claro, você já sabe, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve, ativa a notificação, curte o vídeo, que me ajuda demais, claro, isso tudo se você gostou do vídeo e quer continuar acompanhando, que tem muito conteúdo para sair sobre futebol europeu, Champions, Euroleague e Eurocopa no final da temporada. Então, gosta de futebol europeu? Curte, acompanha o trabalho que você vai gostar demais. E claro, compartilha para quem não sabe que também gosta desse tipo de conteúdo, também gosta de analisar, de ouvir análises e ter aquela resenha sobre o futebol em geral. E claro, se você já é inscrito, muito obrigado pela sua participação, por acompanhar o canal. Mas você também pode me ajudar compartilhando o vídeo nos seus grupinhos de WhatsApp. Tem um pessoal que fala esse tipo de... tem essa expressão, né? Grupinhos de WhatsApp. Quem entende, entende. Nos seus grupos de WhatsApp, nos seus grupos de qualquer outra coisa, nos seus contatos pessoais. Gostou de futebol europeu? Conhece alguém? Envia, porque coisa boa a gente espalha. E claro, curte o vídeo, ativa as notificações para você saber sempre que sair um vídeo novo. Vou ficando por aqui. Tchau. Até o próximo.